Olá, bom dia. Para quem está me vendo agora, que é exatamente 10 horas e 50 minutos. Ou boa tarde para quem me vê, vai ver à tarde, ou boa noite, conforme o horário que a senhora vai ver essa live. Minha esposa está ali tomando café e de repente eu ia tomar café, mas eu resolvi, desculpa aí a camisa, o senhor que é religioso. Porque não é brincadeira, o religioso tem que estar vestido, que acha que vai entrar no reino dos céus por causa da veste. Ok? Então, aí eu resolvi agora, sei lá, tem muita gente aí que está passando momentos difíceis, de repente, semana festiva, né? Festa da carne, e o crente está preocupado, porque está passando momentos difíceis. E aqui me veio agora uma palavra que eu tenho esta mensagem como um incentivo de você se levantar, como se fosse um remédio para aquele que está doente, acamado. É Neemias. Um sujeito que era um presidiário, ele foi levado como escravo de Jerusalém para a Babilônia. E lá ele foi escolhido, como outros, como mordomo do rei. Você via o rei, provava a vinda do rei. Ele estava na cidade de Suzã. Vamos deixar isso de lado e vamos ao que interessa. Como ele tinha sido levado cativo, mas de repente ele saiu do palácio, vamos trazer assim, sou ruim de me expressar, hein? Não sou teólogo. Interessante, eu nunca estudei teologia, um item, mas quando eu leio a palavra ela vem revelada em mim. Por quê? Para que teologia? Teologia só está aí derrubando a palavra de Deus. Se o senhor entrar na internet aí, só vai ver teólogo derrubando, porque não houve expulsão de Satanás do céu, porque Moisés não existiu. É complicado, viu? Porque Jesus não está lá em Isaías 53. É complicado. É complicado. É os teólogos, os professores de teologia. Eu, no meu caso aqui, vou narrar um fato que o senhor, a senhora pode trazer para ti hoje. Está passando problema. Esse cidadão chamado de Neemias saiu fora do palácio e de repente ele encontrou um conterrâneo, alguém que fazia parte, que Jerusalém tinha sido incendiada, queimada, os muros derrubados. Ele encontrou alguém e falou: eu não estou sabendo dar uma boa introdução, porque eu não prego por IA. Eu prego a Bíblia, entendeu? Eu não faço vídeo por IA, inteligência. Desculpe aí, porque entrou tarde de um spam, né? Mas eu tenho, que é um vídeo que não é programado. Então esse cidadão saiu da cidade, e encontrou um amigo. E ele perguntou: como vai a minha cidade? Como vai? Como se fosse assim: como está José? Como está Pedro? Como está Joaldo? Maria? Antônia? Como está o meu amigo? Aí o cidadão respondeu: veio Anani, um de meus irmãos, com alguns de Judá. Então lhes perguntei pelos judeus que escaparam e que não foram levados para o exílio acerca de Jerusalém. Então, ele perguntou por alguém: e aí, como é que ficou ele? Como é que está ele? Como é que ficou a Maria, o João, o Pedro?
o Antônio, como é que eles estão? Vê a resposta. Disseram-me, os restantes que não foram levados para o exílio e se acham lá na província, estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derribados e as suas portas queimadas. Quer dizer, a casa do cara foi queimada. Ele não tinha mais onde habitar. Tendo eu ouvido estas palavras, assentei-me e chorei. Presta atenção, viu? Quando ele ouviu a notícia do que estava acontecendo na cidade de onde ele foi tirado, que ele não sabia o resumo do que tinha acontecido, quando ele ouviu que a cidade tinha sido queimada, os muros derribados, porque as cidades naquela época tinham muros ao redor, né? Como teve Jericó, que foi derribado por Josué, quer dizer, por Deus. Então, tendo eu, presta atenção, ouvido estas palavras, quer dizer, uma má notícia, assentei-me e chorei, vírgula. Assentei-me, quer dizer, e parou num canto, ele não saiu amaldiçoando, perturbado, gritando, ai, não pode. Ele assentou, ele chorou, ele lamentou por uns minutos. Não, vou reler. Tendo eu ouvido estas palavras, assentei-me, vírgula, e chorei, vírgula, e lamentei por alguns minutos. Não, é por alguns dias. A pessoa chorando, lamentando, quer dizer, como se fosse uma entrega a Deus. Assentei-me, chorei e lamentei por alguns dias. Olha o resumo. E estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Então cansa. Foi no médico. Ó, tu vai morrer. Eu, no meu caso, eu fui tabagista, fumante. Eu disse para o senhor, a senhora que é fumante. E há uns 8 anos, mais ou menos, foi detectado em mim DPOC, doença pulmonar obstrutiva crônica. Ah, sim, mais ou menos a sigla. É terrível. De cara a médica falou, vai morrer em 5 anos. O máximo que sobrevive, alguém que tem DPOC, 5 anos. Eu tive um irmão fumante, fumava, tinha DPOC, e 4, 5 meses foi embora. Novo. Era novo. Vai fazer o quê? 60 anos por aí. Eu tô aí. Mas eu tô, como eu tenho 71, não posso mais jejuar muito, né? Mas eu jejuo em palavras. Eu jejuo em aquilo que eu gosto. Jejum não é só de comida. Tu vê novela, TV? Pra senhora que é mulher e homem? Eu, por exemplo, adoro uma novela. Porque a novela é o maior barato. Tu vê um capítulo, uma tomada, uma cena, e tu quer ver o que acontece no outro dia. Mas eu não vejo. Exatamente porque se eu ver hoje, eu quero ver amanhã. Abra aí um jejum, eu vou ficar um mês sem ver TV. Eu vou ficar um mês sem falar com minha amiga que é fofoqueira. Pra tu ver como o bicho vai pegar. Vai encontrar inimigos. É um jejum daquilo que o senhor, a senhora gosta de fazer. Por exemplo, eu adoro fofocar. Eu adoro estar com minhas amigas, meus amigos.
para quê? Para orar perante o Deus dos céus. Vou repetir. Tendo ouvido estas palavras, que o muro, a cidade estava derribada, que tinha muitas pessoas sofrendo, não tinha mais morada. Tendo ouvido estas palavras, que palavras? Os muros de Jerusalém estão derribados e as suas portas queimadas. Aconteceu comigo isso, viu, meu querido, minha querida? Tendo ouvido estas palavras, sentei-me e chorei e lamentei por alguns dias. Estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Quer dizer, ele entrou em comunhão com Deus, se assentou, orou, jejuou por dias ao Deus dos céus. Vamos ver a oração desse cabra? Que de repente a tua oração é essa dele, meu Senhor, meu Pai. Me ajude, por favor, obrigado. Ó, Senhor, eu estou sofrendo muito. Oh, meu Pai, eu preciso de Ti. Amém. Mente de Cristo, meu querido, minha querida. O que é mente de Cristo? Pensamentos em Cristo. Olha a ação do cabra, olha. E disse, ponto e vírgula, Senhor, vírgula, a oração do cabra, hein? Deus dos céus. Deus grande e temível. Chama Deus de temível? Temível. Todos temem a Deus. Tem que temer. Temer não é temer, é respeitá-lo. É reconhecê-lo como o Senhor e soberano, o Deus de todos. Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, que guarda a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Qual foi a aliança que ele fez com Abraão? Abraão, você manda daqui, vá para a terra que te mostrarei, tão somente, procurem andar na minha presença, se tu uma benção. Deus não falou, você é uma benção. Se tu uma benção. Amaldiçoarei os que te amaldiçoarem e abençoarei os que te abençoarem. E te serão benditas todas as famílias da terra. E aí? E depois vem a aliança. A circuncisão. Deus sempre fazendo aliança. Se o senhor ler lá, as 10 pragas. E essa aliança continua hoje ainda mais forte. Naquela época foi o prepúcio. Circuncidar. Prepúcio. Era difícil, hein? Homens com 50, 70 anos, cortar aquele corinho que tem no membro masculino. Não era com bisturi, não. Não era com anestesia, não. Era com um cutelozinho. O cara ficava febril 3, 4 anos. Lê lá a história lá. Do filho de Jacó lá, que entrou lá, no rei lá, e matou todo mundo, porque eles aceitaram a circuncisão e ficaram doentes. Leia lá, em Êxodo. Sim ou não? Leia. A aliança hoje, meu querido, minha querida, é tão simplesmente aceitar o verbo, Jesus Cristo, que é carne, que morreu na cruz. Está escrito que todo aquele que crê que Jesus veio como homem, deixou-se crucificar, ressuscitou e está à destra do Pai, a esse dá sim o poder, o direito de ser chamado filho de Deus, porque não nasceu nem da carne, nem do sangue, mas sim da água e do Espírito. Aliança. Senhor Deus dos céus, Deus grande e temível, que guarda a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guarda os teus mandamentos.
Amarás o Senhor teu Deus acima de todas as coisas, e o teu próximo como a ti mesmo. De repente o Senhor tem ódio só pelo teu próximo. Quando foi que o senhor, a senhora, estou falando com você, que se diz crente, cristão, que crente para mim é o diabo. Está escrito. Crê em Deus? Creres. Vai bem, porque os demônios creem e o temem. Guarda os teus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para acudires à oração do teu servo, que hoje faço a tua presença dia e noite. Pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometidos contra ti, pois eu e a casa de meu pai temos pecado. Qual foi o dia, meu amigo, mãe, pai, que está me ouvir, que o senhor, a senhora fez uma oração pelo teu filho, pelo teu esposo, pela tua esposa, quanto mais pelo teu inimigo, né? Se tu não conseguiu orar pelo teu filho, que saiu de dentro de ti, imagina pelo teu inimigo. Então está aqui, ó. Dia e noite, pelos filhos de Israel, teus servos, esteja, pois, atento os teus ouvidos e os teus olhos abertos para acudires à oração do teu servo, a oração que ele está para fazer. Que hoje faço a tua presença, dia e noite, pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometido contra ti, pois eu e a casa de meu pai temos pecado. Até aqui basta. Lê o capítulo todo. Eu só quero dizer, meu amigo, minha amiga, se a senhora tiver com problema, tome esse cidadão como incentivo. Problemas todos nós vamos ter, mesmo se eu tendo aliança com Cristo. Ele falou que seríamos perseguidos, teríamos aflição. Mas vê o que foi que esse sujeito fez. Ele não tinha parente lá, não. Mas ele era conterrâneo. Se o senhor ler a história desse sujeito, Neemias, o senhor vê o que esse cara passou. Mas ele teve um apoio de um rei. De repente o senhor não tem um apoio nem do teu patrão. Não precisa mais de ti. Entendeu? Aí tu não tem mais apoio dele, já era. E aí? O senhor vai ficar com raiva do teu patrão? Tu não tem o apoio do teu filho, da tua esposa, do teu esposo. Tu vai ficar com raiva do teu filho, da tua esposa? Tu não tem o apoio de ninguém. Aí o que tu tem que fazer? Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para acudires à oração do teu servo, que hoje faço a tua presença, dia e noite, pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometido contra ti, pois eu e a casa de meu pai temos pecado. Temos procedido de tudo corruptamente contra ti, não temos guardado os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste a Moisés, teu servo. Leia lá Êxodo, leia lá Deuteronômio, leia lá Levítico. Mas ele fala, lembra-te da palavra que ordenaste a Moisés, teu servo, dizendo, se transgredirdes, eu vos espalharei entre os povos. Mas se vos converterdes a mim e guardardes os meus mandamentos e os cumprirdes, então, ainda que os vossos rejeitados estejam pelas extremidades do céu, de lá os ajuntarei e os trarei para o lugar que eu tenho escolhido para lhe fazer habitar o meu nome. Meu amigo, minha amiga, pulando um pouquinho, Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos, a oração do teu servo e a dos teus servos, que se agradam de temer o teu nome. Primeira coisa, para Deus ouvir a tua oração, te atender, tem que ter temor. Temor de Deus é o princípio da sabedoria, não é medo. O que é temor de Deus? É viver os mandamentos.
que se agradam de temer o teu nome. Concede que seja bem-sucedido hoje o teu servo e dá-lhe mercê, graça, né? Perante esse homem. Nesse tempo era copeiro do rei. Entenda bem, eu estou falando aqui como doutrina. Mas aqui é descritivo, não é prescritivo. É descritivo. O que é descritivo? É uma descrição. Ele está falando. Então, essa história aqui mesmo, esses versículos que eu li aqui, para o senhor que é teólogo, e de repente vai me acusar, é uma introdução descritiva. Mas para mim, que prego pelo Espírito, por que descritiva? Porque ele está narrando. Me achava em tal lugar, tal, tal. Mas para mim, que sou vivo pela fé, eu tomo como incentivo, porque ele fala, olha, tendo ouvido estas palavras, aqui ele está descrevendo o que aconteceu. Então, é um exegese, né, como falam. Para mim, é uma mensagem prescritiva. O que é prescritiva? É como uma bula, é uma receita. Está dizendo que o senhor e a senhora tem que fazer para que dê certo. Então, eu aqui tiro como de descritiva para prescritiva. Uma prescrição. Se o senhor e a senhora fazer o que está aqui, ó, como ele fez, olha, tendo eu ouvido estas palavras, assentei-me e chorei e lamentei por alguns dias e estive jejuando e orando perante o Deus do céu. Ele está descrevendo o que aconteceu. Ah, Deus do céu, Deus grande e temível, que guarda as alianças e a misericórdia para com aqueles que te amam e te guardam. Os teus mandamentos. Meu querido, minha querida, eu tomo essa mensagem, que aqui está, ele está fazendo uma descrição. Por que uma descrição? Porque aqui no final ele fala, olha, nesse tempo eu era copeiro do rei. Mas eu torno ela pela fé. Que se eu fizer a mesma oração, igual a que Neemias fez, jejuar, orar, perdoar, crer na aliança de Jesus na cruz do Calvário, eu tomo essa mensagem como uma prescrição que o senhor, a senhora, assim o fizer, vai ter uma resposta de Deus. Porque a Bíblia fala, clama-me no dia da tua angústia e eu ouvirei. Te atenderei e eu serei contigo. Não soube me expressar. Para terminar, eu sempre tenho essa palavra comigo. A prescrição é essa. Essa é a prescrição. Jesus um dia estava a pregar. Ele só era pregador, então estava a pregar. E ele falou assim, ó, e aquele que me enviou está comigo. Não me deixou só. Porque eu faço sempre o que lhe agrada. Jesus falando do Pai, né? Dito estas coisas, muitos creram nele. Judeus, hein? Porque até hoje os judeus não creem em Jesus, né? Olha, eu estive vendo um vídeo pequeno de pessoas, missionários que vão em Israel evangelizar. Ele é cuspido, ele é chutado. Em Israel, que é tido como a nação de Deus. Sabe por quê? Porque eles não creem em Jesus. Mas esse cidadão aqui, ó, cidadãos, vamos dizer que era samaritanos, gentis, como se fosse hoje um usuário de droga, um bebum, alguém que não crê em Deus, mas ele ouviu uma mensagem, alguém pregando, mesmo ele não vivendo os mandamentos, ele creu, disse por Jesus aos judeus que haviam crido nele. Primeiro fala assim, ó,
E aquele que me enviou está comigo. Não me deixa só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. O que é agradar a Deus? Primeiro, amarás o Senhor teu Deus acima de todas as coisas, e o teu próximo como a ti mesmo. Amar o próximo não é pegar o teu soldo salarial e o dar, não. Às vezes uma palavra ajuda mais do que tu pegar, ó, tua camisa e dar para a pessoa. Eu já tirei camisa do meu corpo. Eu já tirei. Deus sabe disso. Eu já tirei camisa do meu corpo e pegar e cobrir o cara. Aí para mim não quer dizer nada. Mas quando tu ora por esse sujeito, hoje que eu sei, como o Neemias orou, quando tu diz, Senhor, vá de encontro àquele drogado, aquele asilado, aquele que se encontra no corredor de um hospital, aquele que está prestes a uma mesa de cirurgia, que ouviu o médico dizer, olha, só Deus, como eu ouvi uma vez. Há 40, 50 anos, em 83 eu vi isso. Eles pensaram que eu estava já anestesiado, mas eu vi a equipe lá e aí só Deus. Desculpe-me. Eu falei que eu tenho problema de pior de ser. Ah, não pode ser. Tenho sim, mas Deus sempre sustentado. Disse essas coisas, muitos creram nele. Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele, se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Esse é o resumo. Viver os mandamentos, praticar. Olha, eu estou aqui numa comunidade, é por isso que está ouvindo esses barulhos. Viver em comunidade é assim, viu? Meu querido, minha amiga, aceita Jesus como único Senhor da sua vida. Ore pelo teu inimigo, ore pelo teu filho. Olha, eu tenho um familiar. Eu oro pelo meu familiar, meus irmãos, familiares que eu não vejo há anos. 4, 5 vezes por dia. Cada vez que eu oro, eu ponho eles nas minhas orações. Orar é bom. Orar e falar com Deus. Faça como esse sujeito, rapaz. Tu, mulher, homem, pai, filho, que está aí, que não tem mais solução. Neemias 1. E leia o Evangelho. Mateus, Marcos, Lucas, João. E eu digo, a palavra de Deus fala assim, ó. Se me buscardes, eu me deixarei achar. Se me deixardes, eu deixarei. Vou pôr meu terninho hoje e vou para a igreja. Tem que ir, tem. Mas eu buscar entrar no teu quarto, no mais secreto, no banheiro, dobrar teu joelho, e em secreto falar com o Pai, e em secreto ele te ouve, e em secreto ele dá o que tu precisa, que ele sabe do que precisa. Eu não soube me expressar. Vamos orar um pouquinho, querido Deus, meu Senhor e Pai. Em nome de Jesus eu te peço, por este e por esta que ouviu, vai ver esta mensagem, ou áudio que eu vou pôr em áudio. Ah, meu Senhor, que o Senhor incruste na mente dele, na mente, a tua palavra. Que ele não fique alicerçado em pastor, em bispo, em apóstolo, mas na tua palavra, porque é a tua palavra que cura, que sara. Que ele não fique ouvindo teólogo, mas sim a tua palavra, que é fiel e verdadeira. E a palavra de Deus fala que aquele que mudar um tio, uma sílaba, uma cedilha, não fará parte da árvore da vida. Eu não estou sabendo me expressar. Leia lá o finalzinho de Apocalipse. Sejam abençoados no nome de Jesus.